Hoje iremos falar um pouco sobre as mitocôndrias, abordando suas funções, estrutura e seu papel na respiração celular. Mas afinal, o que são as mitocôndrias? As mitocôndrias são organelas que podem ser arredondadas ou alongadas e são responsáveis pelo processo de respiração celular, um processo de obtenção de energia que acontece na presença de oxigênio. Elas são encontradas em maior número em células eucarióticas e nas regiões celulares em que há maior gasto energético. Essas organelas produzem a maior parte da energia das células através da respiração celular. Por esse motivo, as mitocôndrias são consideradas como usinas energéticas da célula. A estrutura das mitocôndrias é fundamental para o seu funcionamento, incluindo a formação de ATP via fosforilação oxidativa, homeostase cálcica e o seu envolvimento no mecanismo de morte celular programada. A quantidade de mitocôndrias na célula, bem como a sua distribuição dentro dela, está relacionada ao requerimento energético da célula. Normalmente, observam-se centenas de mitocôndrias em uma única célula. Um número maior é observado em células que apresentam grande atividade metabólica. As mitocôndrias têm na estrutura partículas sintetizadoras, matriz, espaço intermediário, ribossomos, cristas, grânulos. Possui também seu próprio DNA, chamado de DNA mitocondrial, dupla membrana, que são externas e internas. A sua estrutura consiste em duas membranas altamente especializadas, que são separadas por um espaço de intermembrana, denominado de espaço intermediário, que apresenta entre 8 nanômetros e 10 nanômetros de espessura, que reveste o espaço interno denominado de matriz mitocondrial. A membrana externa é lisa e com tamanho de área superficial fixa, composta por lipídios e proteínas chamadas de purinas. Ela apresenta grande quantidade de proteína transportadora, chamada purina, a qual forma canais e torna a membrana permeável às moléculas com tamanhos menores que 5 kilodaltons. Além das purinas, outras proteínas presentes na membrana externa desempenham importantes funções na mitocôndria, como a síntese de lipídios ou conversão de substratos lipídicos para o metabolismo. A membrana interna é menos permeável em comparação à membrana externa. Apresenta inúmeras invaginações, que seriam as dobras, que são chamadas de cristas mitocondriais, que contribuem para o aumento da superfície. Devido à grande proporção de um duplo fosfolipídio, chamado cardiolipina, a mesma se apresenta impermeável a íons e à maioria das pequenas moléculas carregadas, além de conter 3 tipos de funções: proteínas de cadeia respiratória, que transferem elétrons, proteínas do complexo enzimático, denominadas ATP sintase, responsável por produzir ATP na matriz, e proteínas transportadoras específicas, que regulam a passagem de metabólitos por essa membrana. As mitocôndrias funcionam como um sítio do processo de respiração celular. Esse processo metabólico extrai energia armazenada na glicose e também em outros combustíveis orgânicos, havendo decomposição desses combustíveis na presença de oxigênio em gás carbônico e água. A energia liberada é utilizada para realizar diversas atividades celulares, como transporte através da membrana. As principais funções dessa organela são gerar energia através da respiração celular para os organismos, oxidar as moléculas derivadas da glicose e ácidos graxos com o intuito de gerar ATP, a energia, produzir calor e contribuição genética a partir do DNA mitocondrial. Agora vamos entender como ela realiza a respiração celular. No processo de respiração celular, uma molécula orgânica, geralmente a glicose, obtida através dos alimentos,
reage com o oxigênio, formando gás carbônico e água, liberando energia em forma de ATP. A respiração celular, ela pode ser dividida em 3 etapas: a glicose, o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. A glicose é uma etapa anaeróbia da respiração celular que ocorre no citosol e envolve 10 reações químicas diferentes, responsáveis pela quebra de uma molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. O processo de glicólise inicia-se com a adição de 2 fosfatos provenientes de 2 moléculas de ATP, a molécula de glicose, promovendo a sua ativação, chamada de fase de investimento. Essa molécula torna-se instável e quebra-se facilmente em ácido pirúvico. Com a quebra, ocorre a produção de 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH, conhecida como fase de compensação. Entretanto, como as duas foram utilizadas inicialmente para a ativação da glicólise, o saldo positivo é de 2 moléculas de ATP. Após a glicólise, inicia-se uma etapa aeróbia, a qual inclui o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Essa etapa ocorre no interior da organela celular, conhecida como mitocôndria, e inicia-se o transporte do ácido pirúvico para a matriz mitocondrial. Na matriz, o ácido pirúvico reage com a coenzima A ali existente, produzindo uma molécula de acetilcoenzima A e uma molécula de gás carbônico. A molécula de acetilcoenzima A sofre com o processo de oxidação e dá origem a 2 moléculas de gás carbônico e a uma molécula intacta de coenzima A. Esse processo, que envolve várias reações químicas, é o chamado ciclo de Krebs. Esse ciclo tem início quando uma molécula de acetilcoenzima A e o ácido oxalacético reagem e produzem uma molécula de ácido cítrico, liberando uma molécula de coenzima A. Ocorrem sequencialmente 8 reações que são liberadas 2 moléculas de gás carbônico, elétrons e H+. No final desse processo, o ácido oxalacético é recuperado e o ciclo pode ser iniciado novamente. Os elétrons e os íons H+ são capturados pelo NAD+, e transformados em NADH. Eles também são capturados pelo dinucleotídeo de flavina adenina, que é transformado em dinucleotídeo de flavina adenina 2. O ciclo de Krebs resulta em 3 NADH e 1 dinucleotídeo de flavina adenina 2, e também é produzida uma molécula de trifosfato de guanosina. A última etapa da respiração celular também ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais. Essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa, uma vez que se refere à produção de ATP a partir da adição de fosfato ao ADP, a fosforilação. Nas cristas mitocondriais são encontradas proteínas que estão dispostas em sequência, as chamadas cadeias transportadoras de elétrons ou cadeias respiratórias. Nessas cadeias ocorre a condução dos elétrons presentes no NADH e no FADH2 até o oxigênio. As proteínas responsáveis por transferir os elétrons são chamadas de ubiquinoa e citocromos. Os elétrons, ao passarem pela cadeia respiratória, perdem energia e, no final, combinam-se com o gás oxigênio, formando água na reação final. A energia liberada através da cadeia respiratória faz com que os íons H+ concentrem-se no espaço entre as cristas mitocondriais, voltando à matriz. Para voltar ao interior da mitocôndria, é necessário passar por um complexo proteico chamado de síntese do ATP, onde ocorre a produção de ATP. Nesse processo, são formadas cerca de 26 ou 28 moléculas de ATP. No final da respiração celular, há um saldo positivo total de 30 ou 32 moléculas de ATP, 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs
e 26 ou 28 da fosforilação oxidativa. Agradeço por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado da explicação. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.